Empezamos la grabación y bienvenidos y bienvenidas nuevamente a las mesas redondas de Juris North con respecto a Kelsen en Latinoamérica o América Latina. Somos varios los organizadores y esta es la tercera mesa redonda y la última de el primer proyecto que surgió el año pasado y nos focaliza en cuanto a la obra de Kelsen, y si todo sale bien, será el primero de varios proyectos. Reglas básicas, entre comillas reglas, es simplemente por coordinar la gente que tenemos hoy en cuanto a audiencia. Cualquier persona que quiera hacer preguntas a nuestros expositores, simplemente esperen a que la presentación termine, y una vez que termine, simplemente abran el micrófono y disparen su pregunta. Como somos todos latinoamericanos y latinoamericanas y nos conocemos, traten de reducir los comentarios o preguntas a no más de 3 minutos, cosa que se haga un diálogo y no un monólogo. Creo que nada más, por eso, si quieren mantenerse anónimos, o anónimas también lo pueden hacer, simplemente escriban su comentario o pregunta en la cajita debajo de diálogo y cualquiera de los coorganizadores o coorganizadoras lo leemos en nombre de ustedes. También por cuestiones jurisdiccionales, tenemos varias jurisdicciones hoy, ahí ven mi nombre por el tema del dominio, sepan que tienen permiso para compartirlo y reusar estas imágenes. La primera parte, que es el profesor Fernando Deal de Brasil, Río de Janeiro, nos acompaña, esa parte va a estar grabada, y tienen permiso, simplemente envíenos un mail y les daremos permiso. Coorganizadores. Empiezo simplemente por saludar a Verónica Rodríguez Blanco, que hoy no está con nosotros, pero justamente es una de las creadoras de Juris North, que es esta plataforma que comenzamos, y después me voy a referir un poquito, hace 7 años con discusiones mensuales en inglés. Luego hemos tenido por la pandemia mesas redondas en inglés, y hasta eventos anuales, congresos anuales. Este es el primer evento que hacemos en portuñol, en castellano, y como un experimento intelectual, en castellano y en español. Y obviamente yo, Jorge. Ahora le doy el paso a nuestros coorganizadores y coorganizadoras de Argentina. María Laura de Lucci, la primera, mi amiga y hermana académica de la Universidad Nacional de La Plata. María Laura. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es un gusto compartir otro encuentro con todos ustedes. Ojalá en septiembre podamos llevar a cabo el evento final con todas las ponencias o los adelantos de ponencias que se van a hacer hoy, las que se hicieron en el último encuentro y las que se puedan seguir sumando, porque no tienen por qué agotarse, digamos, en esta instancia del mes de junio. Yo quería hacer algún señalamiento en torno al título, ¿no?, de los encuentros que nos motivaron en los últimos meses, que es la influencia de Kelsen en América Latina. Y quizás lo circunscribimos, en nuestro caso, en Argentina, mencionamos en los anteriores encuentros, quizás por los participantes, ¿no?, que hubo, pusimos mucho énfasis en Carlos Cosio. Juan Pablo en el último encuentro hizo una referencia a Bulín, ¿no? Bueno, no podemos dejar de mencionar también al Churrón, y eso claramente que tiene mucha injerencia y mucha incidencia en sus textos de la figura de Kelsen, y él también mencionó a Ferrarioli, ¿no? Y entonces quizás ahí es cuando pensé que podíamos abrir más el juego, porque bueno, si decimos Kelsen en América Latina, pareciera que tenemos que mencionar algún doctrinario argentino, uruguayo, chileno, colombiano, mexicano, brasilero, no quiero dejar a ningún país afuera. Pero en verdad, nosotros también acuñamos a otros autores que no son latinoamericanos y que replicaron a Kelsen. Perfecto sería el caso de Ferrarioli, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no, por propiedad transitiva, digo, no solamente referirnos a la influencia de Kelsen en América Latina, sino también a la influencia kelseniana en otros autores que no son latinoamericanos,
pero que se enseñan en nuestras universidades, como por ejemplo es el caso de Ferrarioli. Y bueno, Juan Pablo, vos hiciste alusión a Principia Iuris, ¿no? Y a sus varios tomos de Principia Iuris, y a mí me parece que destacable, ¿no? Como para cerrar esta pequeña intervención, eh, si, si, bien, digamos, es indiscutida el seguimiento o la influencia de Kelsen en Ferrarioli, a mí me parece que Ferrarioli redobla la apuesta, ¿no? Y es como que va por más cuando afirma que él no está de acuerdo en reducir el papel de la ciencia jurídica creo que dice algo literal como a la contemplación acrítica del derecho exigente, ¿no? Y él, digamos, no se conforma con una ciencia jurídica meramente descriptiva del fenómeno, ¿no? Sino que pretende que esta ciencia jurídica se comprometa, ¿no? En algún lugar de ese texto, del primero de sus tomos, dice que toda teoría es política, ¿no? Bueno, esto como no sé si un apartamiento de Kelsen, porque quizás nosotros no tenemos leídas todas las obras de Kelsen donde él puede decir algo por el estilo, pero claramente que en Kelsen esta asepsis que se pretende se reduce únicamente a la función del jurista, a la función del científico del derecho y no a otros fenómenos que también forman parte del derecho y que claramente son fenómenos políticos, ¿no? Solamente manifestar esto, Jorge. Muchísimas gracias, María Laura, repito, desde Argentina, la Universidad Nacional de La Plata. Y ahora, no sé si Juan Pablo, el doctor Juan Pablo Alonso de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. ¿Querés decir algo, Juan Pablo? Sí, muy brevemente. La verdad que te felicito, Jorge, por la organización. Y antes de ello, saludo a todos y a todas. Bueno, y en la misma línea que María Laura Bellucci, acá tengo justo un libro que discutimos en 2018 de Ferraioli, que es justamente sobre Kelsen, ¿no? Y, y yo haría referencia un poco a lo que dijo María Laura Bellucci, a esta idea de Manuel Atienza de lo que él llama I latina, que es filosofía del derecho para el mundo latino, porque de alguna forma ahí hay entre América Latina, España, Italia, Francia y Portugal, hay un intercambio, bueno, el hecho de que todos seamos lenguas romances de alguna forma nos permite un plurilingüismo pasivo. Los congresos que arma Atienza son, cada uno habla en su idioma, y bueno, el otro que más o menos trate de arreglárselas. Y bueno, y la influencia de Kelsen en todo este mundo, pero bueno, ahora lo estamos haciendo con Jorge y Verónica, que están en Reino Unido. Bueno, es que cada vez se va expandiendo todo más, y sin duda la obra de Kelsen es un punto de inflexión. Yo diría que entre la obra de Kelsen y el debate entre Hart y Dworkin, de alguna forma se marcó la filosofía del derecho contemporáneo, la agenda de la filosofía del derecho contemporáneo, ¿no? O sea, los grandes autores pivotean o criticando a Dworkin en favor de Hart, por ejemplo, Guastini, por ejemplo, mismo Ferraioli, Alexi, otro autor muy importante, también ha escrito bastante sobre Kelsen, se hace como parte de algunas ideas de Dworkin, en especial que los principios son mandato de optimización. O sea, la influencia, América Latina se ha nutrido de muchas de las discusiones que
de la agenda de la filosofía del derecho contemporáneo, que a mi juicio comenzaron con el punto de partida está en la obra de Kelsen y en el debate entre Harry y Dworkin. Así que bueno, nada más que eso, para la universidad que represento como subdirector del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es un honor participar de estas actividades. Jorge, muchas gracias. Gracias a vos, Juan Pablo, y para seguir la idea de María Laura y Juan Pablo justamente en septiembre, y esto los coorganizadores y coorganizadoras lo podríamos hablar a quién, porque coincidentemente, digo coincidentemente, no sé si se han inspirado en nuestros eventos, hoy en Madrid hay un evento, la aportación de Kelsen en una cultura política democrática en declive, y uno de los expositores es justamente Manuel Atienza, que lo tenemos en la lista de distribución de Juris North, y tantos otros. Entonces quizá tomar un poquito la aposta de que estamos trabajando en conjunto desde México hasta Argentina, incluyendo Brasil, y quizás plantearnos en septiembre si queremos justamente hablar no de la influencia sobre Latinoamérica solo, sino sobre las lenguas romances, como pueden ser otros autores de Italia y, ¿por qué no?, Hispanoamérica. Pero bueno, tomo entonces la punta que han dejado María Laura y Juan Pablo para los coorganizadores y coorganizadoras y el evento en septiembre. Julieta, ¿estás por ahí? Nuestra querida Julieta Rábanos, de la Universidad de Buenos Aires, pero en estos momentos en el Instituto Tarello en Italia. Julieta. Hola Jorge, muchas gracias. Perdón, estaba teniendo algunos problemas con mis auriculares. La verdad, más que agradecer obviamente de nuevo a la organización, al hecho de haber pensado vos y a Verónica, al hecho de haber pensado en extender a Latinoamérica esta iniciativa que habían tenido desde Juris North, de las mesas redondas de Kelsen, pero en el Reino Unido, o más bien, digamos, en el mundo anglosajón en general. Como dije las dos veces anteriores, me parece una gran iniciativa. Me parece una gran iniciativa no solamente para poner de relieve la influencia que ha tenido Kelsen en Latinoamérica, no solamente en algunos países y en algunos grupos, sino en general, porque bueno, como conversábamos las primeras dos veces, Kelsen ha tenido mucha influencia en Argentina y ha tenido diferente influencia en diferentes grupos. Y habíamos hablado, bueno, por ejemplo, del grupo de la Universidad de La Plata, del grupo de la Universidad de Buenos Aires, y dentro de la Universidad de Buenos Aires diferentes influencias en diferentes cátedras. Pero también la importancia de este tipo de eventos para generar las redes que se están generando, y bueno, lo que acaban de hablar con Juan Pablo acerca de la potencialidad de extender las mesas redondas no tanto a Latinoamérica, sino a latinomundo, por decirlo en un sentido amplio, con lo cual estaría completamente de acuerdo, así que trabajar en esa dirección sería fantástico, y la verdad es que no tengo mucho que agregar de lo que ya dije, así que de nuevo muchísimas gracias, espero que esto sea la primera piedra para, digamos, un conjunto de cosas que puedan venir después, y bueno, eso, gracias. Muy bueno, y así trabajamos en Juris Nord y empezamos con Verónica, planteándonos ideas en conjunto. Qué bueno esto que dijiste, ¿no? Kelsen y por qué no, en vez de Latinoamérica, Kelsen y el mundo latino. Y ahí teníamos la posibilidad de abrir la puerta a esta idea entre María Laura y Juan Pablo. Una vez más colaboración. Muy bueno, Kelsen y el mundo latino para septiembre. Ahora seguimos con nuestro querido doctor Lucas Mioto, por ahora o por este evento en la Universidad de Maastricht, pero bienvenido al Reino Unido nuevamente. Lucas, ¿estás por aí? Bem-vindo. Obrigado, Jorge. E, na verdade, eu não quero adicionar mais nada sobre o que foi falado, porque concordo com os comentários anteriores, principalmente acho a ideia de estender, né, para o mundo latino muito boa mesmo. E também a iniciativa geral, né, de falar sobre o trabalho do Kelsen e a influência do Kelsen na América Latina é algo que talvez faltava, né, nos diálogos, principalmente nos diálogos que a gente vê aqui nos workshops, nos eventos organizados na tradição ou no mundo anglo-saxão. Parabéns, queria parabenizar o Jorge, principalmente, pelo trabalho da organização, e a Verônica também pela ideia. E eu vou guardar a minha introdução, que eu vou falar mais um pouquinho quando eu introduzir o Fernando logo em seguida, mas obrigado novamente.
Obrigado. Efectivamente lo tenemos a Lucas de nuevo cuando presenta a nuestro expositor principal, Fernando Leal. Y por último, a nuestra querida amiga también María de Jesús Medina Arellano, de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y en poquitas semanas o meses la tenemos acá en el Reino Unido también. Bienvenida, Marichuy. Un gusto, gracias Jorge. Pues la verdad han dicho muchísimas cosas súper importantes que me queda muy poco que agregar, pero claro, muy feliz de estar en este encuentro, creo que pionero, voy a decirlo así, me voy a atrever a decirlo, doctor Núñez, porque esta revisión de la influencia que ha tenido en las escuelas del pensamiento, la filosofía del derecho en América Latina, es pionera y no la habíamos tenido, y más aprovecha, de las bondades de la pandemia. Hemos visitado no solamente la obra de Kelsen, sino quienes trabajaron con Kelsen también, y así revisamos a colegas mexicanos, argentinos, y de todo el habla hispano parlante. Y a mí me resultó, voy a compartirles, ahora que estamos haciendo un recuento de estas 3 seminarios ya, y que culminaremos en septiembre, que me pareció que ha tenido un impacto bastante relevante la difusión que hemos hecho en línea de las reflexiones y de esta revisión a Kelsen. Dado que ahora en un congreso de procesal constitucional revisaron incluso otra vez a Kelsen y haciéndose esta pregunta, ¿es acaso Kelsen el fundador del derecho procesal constitucional, no? Y revisando conceptos que pueden ser que no estén interpretados de una manera distinta a lo que hablamos hoy en derecho constitucional, pero que encuentran su fundamento en la teoría de Kelsen, ¿no? Y a mí me pareció, bueno, una afortunada sorpresa, porque digo, ojalá sea motivo de que hayan visto estos seminarios o de que se hayan enterado de alguna manera de lo importante que es hoy en día revisar a nuestros clásicos en la filosofía del derecho, como es Kelsen. Entonces, me congratulo de formar parte de este grupo, de estas reflexiones, y que ya vemos un impacto tanto en los eventos que están organizando, así como están revisando en los congresos internacionales de Derecho Procesal Constitucional, al menos acá en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Marichuy. Y esto justamente me viene al pie, cómo empezamos Juris North con una cooperación con Verónica hace muchos años. Empezamos hace 8 años aproximadamente a hablar de la idea. Juntamos varios amigos de varias universidades. Hoy somos 9 universidades en 8 locaciones: Aberdeen, Durham, Hull, Liverpool, Manchester Metropolitana, Newcastle, Surrey y Westminster. Y justamente con Verónica, hablando el año pasado, se nos ocurrió extender a Latinoamérica y conectarnos con amigos como María Laura De Lucci, como Juan Pablo Alonso, como Julieta Rábanos, Marichuy y Lucas Mioto. Justamente la idea de cooperar, que el fruto de esto en poco tiempo van a saber, y tenemos autores como Julieta Rábanos, va a ser un libro con Hard Publishing. Y por qué no empezar a pensar en un libro o una publicación justamente en portuñol con autores del mundo latino. Es muy buena la corrección o la idea entre María Laura, la verdad que me gustó mucho, entre María Laura y Juan Pablo. Esto tiene que ver justamente con el espíritu de Juris North. Y lo otro que tiene que ver con el espíritu, hacemos las cosas con nuestro propio esfuerzo y gratis, y devolviéndole a nuestra región, a Latinoamérica. En este caso, una fundación que represento hace muchos años, la ex fundación Yuya Meneghel, hoy de Angélica Goulart, que cuando estemos hablando durante la primera exposición les voy a compartir. Tenemos un evento en julio para menores de edad y ya estamos juntando fondos como todos los años, así que voy a compartir eso. Y tuve el gusto también, cuando estuve en Río en febrero, de compartir mesa con Fernando Leal, mi querido Fernando Leal, que ahora lo va a presentar Lucas. Y hoy está en contacto, Fernando Leal, de la Fundación Getulio Vargas, está en contacto con la Fundación Angélica Goulart y está tratando de ayudarnos él, la Fundación Getulio Vargas, y los alumnos a la Fundación Angélica Goulart. Y esto es lo que hacemos, sinergias. Sinergias para cooperar. Uno puede crecer algo. Sin embargo, uno en grupo puede crecer más. Y esa es la propuesta justamente que tenemos. Sin más que decir, Lucas, ahora te dejo la plataforma para que presentes a nuestro expositor principal. Obrigado novamente. Então, é um prazer introduzir o professor Fernando Leal
da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. E quando o Jorge me pediu uma sugestão para um keynote brasileiro, o professor Fernando Leal veio imediatamente em mente, justamente pelo fato do seu trabalho sobre interpretações da obra de Kelsen no Brasil, que talvez como o Fernando argumenta, algumas delas são deturpações e não interpretações, é algo que talvez encaixa perfeitamente com o objetivo do nosso evento, para a gente discutir como a gente está interpretando o Kelsen, qual a influência do Kelsen, o que foram apropriações e talvez desapropriações da obra do Kelsen no mundo latino. Então, o professor, para quem não conhece o trabalho do professor Fernando Leal, o professor Fernando Leal, ele obteve seu doutoramento em 2014 sobre a supervisão do professor Robert Alexi na Universidade Christian Albrecht de Kiel. Além disso, o professor também tem um título de doutor e de mestre pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e o professor trabalha principalmente nas áreas de teoria do direito, filosofia do direito e direito público, principalmente direito constitucional. E ele possui uma vasta lista de publicações nessas áreas que não vale a pena mencionar. Mencionando por alto, ele tem mais de 10 livros publicados, organizados em português, alemão, com vários coautores e diversos artigos também em diversas línguas. Hoje, o professor apresentará o trabalho que justamente casa com o tema do nosso evento, que é um trabalho intitulado O Formalista Expiatório, Leituras Impuras de Kelsen no Brasil. E sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Fernando Leal. Fernando, muito obrigado por aceitar o convite. Foi um prazer tê-lo aqui. Ótimo. Então, muito boa tarde mais uma vez a todas e todos. Eu gostaria de começar agradecendo imensamente a Juris North pelo convite gentilíssimo para estar aqui nesta tarde com vocês, pelo menos tarde do Brasil, né? Jorge, tive a oportunidade de conhecer em fevereiro, de fato, espero que a gente possa fazer muitas coisas juntas. Lucas, né, nós já nos conhecemos há um bom tempo, também é ótimo revê-lo. Verônica esteve em Kiel durante um período em que eu também estive lá. É um prazer voltar a estar em contato com vocês e, claro, conhecer todos que estão aqui. É uma grande honra poder falar para a comunidade de Juris North. Eu queria também saudar e parabenizar a organização por esta iniciativa. Kelsen é um autor, sem dúvida, como todo mundo já disse, onipresente, é um gigante da filosofia do direito, nem sempre muito bem compreendido, e no caso brasileiro, esse vai ser o tom da minha fala. Eu acho que criar espaços para que o Kelsen possa ser debatido nos seus próprios termos e também para que as leituras impuras, como eu chamo, do autor possam ser desfeitas, é sempre algo muito, muito bem-vindo. Então, parabéns pela iniciativa, espero que ela se amplie para outros espaços do mundo latino, para que possamos seguir discutindo um autor que, como todos já disseram, é muito importante e muito influente. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que vai guiar basicamente a minha fala, e eu, como o Lucas já antecipou, todos veem, por favor? Sim? Tá ótimo. Como o Lucas antecipou, o meu foco não está especificamente, desta vez, em debater nenhum aspecto da teoria pura do direito ou de outro trabalho do Kelsen, mas eu quero basicamente propor uma conversa sobre como as ideias do Kelsen foram recebidas no Brasil. E assim como na própria trajetória intelectual do autor é possível distinguir alguns Kelsens diferentes, né? O Stanley Paulson, por exemplo, identifica 3 Kelsens diferentes. Eu acho também que é possível pensar no modo como Kelsen, especialmente por essas leituras impuras, é recebida no Brasil, a partir de 3 momentos. Então, eu vou organizar a minha fala a partir de 3 possíveis Kelsens. Eu vou chamar o primeiro de o Kelsen interlocutor, o Kelsen que, de fato, é usado como um autor que é compreendido nos seus próprios termos, é levado a sério nos seus próprios termos e contribuiu especificamente num momento importante do processo constituinte brasileiro. Vamos falar sobre isso. Durante o processo
constituinte da Constituição de 1934. Depois eu quero falar sobre o Kelsen caricato, o Kelsen mal lido, e depois o Kelsen útil. Então, eu quero demarcar, inclusive, temporalmente, quando esses Kelsens aparecem. É claro que o Kelsen continua sendo um autor importante, muito estudado, compreendido, influente positivamente, não pela sua caricatura, né? Acho que a Universidade de São Paulo é um bom exemplo de espaço em que o Kelsen é um autor ainda muito respeitado, lido, e sempre muito, muito bem-vindo, mas há outros espaços em que o Kelsen caricato acaba prevalecendo. Então eu vou começar aqui a nossa conversa falando sobre o Kelsen interlocutor. E eu vou dizer que o Kelsen interlocutor relevante aqui, especialmente o Kelsen interlocutor da primeira metade do século XX. E eu quero destacar basicamente 2 momentos. O primeiro, como eu já tinha antecipado, o papel do Kelsen durante os debates da Constituinte de 1933 e 1934. Eu me sirvo aqui de um ótimo trabalho feito por um historiador do direito brasileiro, Gustavo Siqueira, que levanta exatamente como Kelsen foi recebido. O Kelsen foi chamado, inclusive formalmente, a elaborar um parecer sobre a Constituinte, e é possível ver como ele era um autor respeitado, e chamar alguém de kelseniano era, sem dúvida, naquele momento, um elogio. Então, o Kelsen foi o autor estrangeiro mais citado durante o processo constituinte brasileiro, em 33, 34, 33 vezes. Ele só fica atrás do Rui Barbosa, um grande nome nacional. O jornal Correio da Manhã, à época, simplesmente o considerou, ou se referiu ao Kelsen como o maior constitucionalista contemporâneo. E é, por exemplo, simples observar como chamar alguém de kelseniano ou equiparar alguém ao Kelsen era uma grande forma de elogiá-lo, quando, por exemplo, o deputado José Tomás diz que ele equipara Rui Barbosa ao nosso verdadeiro Kelsen. Eu vou só um minutinho aqui, já vi que vocês estão vendo ainda a primeira página. Vejam se agora vocês conseguem ver. Pronto. Agora estão vendo o segundo slide, certo? E se eu voltar vocês voltam para o slide anterior, não é isso, Lucas? Ótimo, obrigado. Então, tudo bem. Então, voltando aqui, peço desculpas por esse pequeno problema técnico. O Kelsen era um autor, como eu disse, elogiado. Citava aqui o terceiro ponto, o deputado José Tomás da Cunha Vasconcelos, equiparando o Rui Barbosa ao próprio Kelsen, uma forma de elogiar, no nosso caso, um grande pensador brasileiro. E ele foi chamado por outros deputados como a maior sumidade em direito público do mundo, ou um dos mestres estrangeiros mais popularizados entre nós, os leigos do direito. Então, o Kelsen aparece como uma figura, eu diria, onipresente no nosso processo constituinte, e se manifesta sobre diversos temas. Ele foi chamado especificamente para elaborar um parecer publicado em 1934, mas o parecer ficou pronto em 1933, e ele aparece citado em diversos outros momentos, agora substantivamente durante o processo constituinte. Por exemplo, quando se discutia os limites da própria Assembleia Constituinte para modificar o regulamento que a constituiu. E havia uma discussão, porque alguns parlamentares queriam alterar o regulamento e perguntaram para o Kelsen o que ele achava, se havia um limite para a Assembleia Constituinte ou não, se ela seria um órgão completamente ilimitado, a ponto de poder alterar, inclusive, a norma que a convocou, a norma que definiu suas competências, a norma que distribuiu seus poderes. O Kelsen também foi bastante citado nas discussões sobre a implementação da forma de governo presidencialista ou parlamentarista. Trouxe aqui a frase de um deputado, especificamente criticando o regime presidencialista e usando Kelsen. Diz o deputado: não há um escritor europeu, a não ser Tocqueville, maravilhado com a democracia americana e com o seu sistema, que, em tratando da organização presidencialista, não invective. Vou lembrar o mais citado deles, o que está na ordem do dia, Hans Kelsen, que chega a dizer que o presidencialismo é uma ironia da história. O
Kelsen também aparece nas discussões sobre as relações entre o direito interno e o direito internacional no processo constituinte, especialmente porque o artigo 10 do anteprojeto da Constituição dispunha que faziam parte da legislação brasileira as normas de direito internacional universalmente reconhecidas. Então, os trabalhos do Kelsen também eram citados nesse contexto, assim como ele foi evocado para discussões sobre o detalhamento do texto constitucional, especialmente com temas que não seriam materialmente constitucionais, e para discussão sobre exercício de direitos políticos por estrangeiros. Então, esses são apenas exemplos de temas importantes em que o Kelsen aparece como um protagonista. E, mais uma vez, um Kelsen muito distante das caricaturas por meio das quais ele passou a ser reconhecido futuramente ali, o Kelsen lido, ainda que é importante dizer, naquela época, a teoria pura do direito ainda não tivesse sido traduzida para o português. Mas, claro, juristas brasileiros tinham contato por outras versões da obra. Alguns liam no original, outros liam traduções, mas a teoria pura não estava traduzida. O segundo Kelsen importante desse primeiro item que eu chamei de o Kelsen interlocutor é esse Kelsen que foi convidado pela Fundação Getúlio Vargas, em 1949, a proferir uma conferência sobre o Pacto das Nações Unidas. Mais uma vez, pessoas muito importantes foram reunidas, né? Aqui tem a introdução, né? Espaço inicial de apresentação do trabalho do Kelsen, e aí é possível perceber aqui a presença do presidente da Fundação Getúlio Vargas, o Temístocles Cavalcante, um jurista brasileiro importante, um antigo presidente da Assembleia da ONU, né, Oswaldo Aranha, e outros tantos juristas e parlamentares políticos importantes na história brasileira, todos reunidos para ouvir o Kelsen, para debater com o Kelsen, para discutir especificamente com o autor as suas ideias. Então, neste momento inicial, eu, de novo, reforço a ideia de que o primeiro Kelsen que eu quero destacar é um Kelsen tão sério quanto o Kelsen que é também compreendido por diversos teóricos brasileiros hoje em dia. Mas nem sempre foi assim. Eu vou passar aqui para o meu segundo ponto e eu quero falar sobre o Kelsen caricato, né? Esse que vai ser o Kelsen aí, carinhosamente chamado de formalista expiatório. O Kelsen caricato, eu tenho um argumento a apresentar para vocês, eu diria, ele está associado à expansão do que alguns autores, né, acabou de ser publicada uma tese de doutorado aqui no Brasil, que foi defendida na Alemanha, com o título de A Lenda do Positivismo Jurídico. Então, o Kelsen ele passa a ser mal compreendido, especialmente porque o positivismo jurídico passa a ser associado com algumas versões bastante criticáveis, até deploráveis. Há caricaturas do Kelsen feitas e críticas feitas ao Kelsen na Alemanha e no Brasil, críticas aquilo que tornou o Kelsen um autor tão importante na Constituinte de 33 e 34 por teóricos do Estado na Alemanha nos anos 20, como eu vou apresentar, mas as caricaturas começam a surgir, como eu disse, com essa divulgação do mito positivista, que vai basicamente reduzir o positivismo jurídico e vai, uma espécie de reboque, o trabalho do Kelsen, a um tipo de teoria legalista ou legitimadora de regimes totalitários ou formalista, ainda no sentido a ser apresentado. Então, legalismo estou associando aqui a positivismo ideológico. Então, o Kelsen passa a ser um autor ao qual se acopla a ideia de que o direito deve ser obedecido pelo simples fato de ter sido posto, né? Então, o mote "a lei é lei" seria algo central na ideia, né, da teoria positivista sobre a natureza do direito, e o Kelsen, como seu grande autor, acabaria defendendo a mesma coisa. Ou a teoria pura do direito poderia ser uma teoria legitimadora de regimes totalitários, ou o Kelsen seria um autor formalista e ainda, como eu disse, em sentidos a serem definidos. Eu vou usar aqui a ideia de formalismo também na organização do Stanley Paulson, basicamente para me referir a duas versões desse formalismo que marca essa recepção deturpada do pensamento keuseniano no Brasil e pelo trabalho, por exemplo, do Lopes Medina, também em outros tantos lugares na América Latina.
eu vou chamar, né, de novo usando o Paulson, a primeira versão de formalismo como dedução, a segunda de formalismo como esvaziamento. Então, o formalismo como dedução vai basicamente associar ao positivismo jurídico e ao Kelsen especificamente, né, a ideia de que o direito se resume ao produto do processo legislativo e esse produto ele pode ser organizado como um sistema que é fechado, completo, consistente, claro, e os processos de tomada de decisão dentro do direito são deduções, produtos de subsunção, da subsunção de fatos ao predicado fático de regras, a partir das quais o direito é capaz de dar uma resposta correta para qualquer tipo de problema prático, né? Assim como formalismo como esvaziamento, esse especificamente me parece ser produto de uma leitura muito peculiar, vamos dizer assim, do próprio projeto metodológico do autor. Então, a ideia de pureza acaba sendo compreendida inadequadamente como se estivesse associado ao próprio direito tal qual ele se manifesta, né, socialmente. O direito seria puro e não a teoria seria pura. Então, a ideia de que o Kelsen liberaria completamente o direito de interações substantivas, sejam elas com a moralidade, com a economia, com a política, enquanto esse estava no centro do próprio projeto metodológico, né, o objetivo do Kelsen ao apresentar uma teoria que se mostraria geral, pura e científica do direito, no caso da pureza, era simplesmente tentar lidar com o sincretismo por meio do qual o direito era compreendido por outras áreas do saber. Então, estudar direito significava olhar o direito a partir das lentes do sociólogo, ou do cientista político, ou do filósofo, e o Kelsen quer criar uma teoria especificamente jurídica sobre o direito. Isso significava, naquele momento, basicamente criar uma teoria descritiva que tivesse um objeto próprio, e o objeto por excelência seria a norma. Isso, inclusive, é uma das passagens mal compreendidas, né? Está explícita na primeira edição da Teoria Pura do Direito, quando Kelsen afirma direito, então, é norma. Ele não está dizendo que o direito positivo, que o direito se resume apenas ao direito positivo, mas ele está dizendo que a norma é o objeto por excelência de conhecimento do cientista do direito. Então, a gente pode entender melhor as engrenagens do direito a partir de relações normativas, ainda que os processos de criação e aplicação do direito possam ser inundados por elementos que possam ser objeto de estudo de outras áreas do saber. Então, a visão deturpada do projeto metodológico que leva a um formalismo como esvaziamento, aqui eu acho muito bem captada pelo Matthias Bierstedt, quando ele diz que o estratagema mais usado e testado para livrar-se desse pensador incômodo é difamá-lo, especificamente falando sobre Kelsen, nessa introdução à autobiografia do autor, em razão do seu impulso em direção à pureza metodológica da teoria, como habitante introvertido e autista de uma torre de marfim que desconhece o mundo, dá as costas à prática, foge à realidade e teme os valores. E isso é claramente falso, né, se lemos o Kelsen nos seus próprios termos. Trouxe aqui alguns exemplos de críticas já associando o Kelsen com essa postura esvaziadora do direito já na Alemanha. Trouxe uma passagem do Erich Kaufmann, do Heller, do Rudolf Mendes, e a reação, uma das reações fortes do Kelsen a esse tipo de crítica. Então, vou começar de baixo para cima, né? Já disse o Kelsen querer diminuir a teoria pura como jurisprudência dos conceitos, o que não acontece raramente, é cometer um mal entendido verdadeiramente deplorável. E é possível encontrar ataques ao Kelsen nesse sentido, por exemplo, quando Kaufmann diz que se encara a realidade sob um determinado ponto de vista abstrato e se prescinde de todos os outros como desimportantes, salienta-se então reiteradamente apenas esse ponto de vista. Isso é tão evidente que, de fato, não é necessário de forma alguma ler os volumosos livros de Kelsen, que ludibriam por incontáveis exemplos sempre o mesmo pretenso artifício. O Hermann Heller, que no fundo diz que toda a teoria do Kelsen acaba sendo uma teoria vazia, um positivismo sem positividade, uma teoria sem objeto. Já disse que o medo do positivismo jurídico, da sociologia, da metafísica e da ética, sua aspiração simplista,
e um suposto formalismo isento de fatos e valores, condenou a completa impotência em face de todos os verdadeiros problemas da teoria geral do Estado. E Usman, em oposição ao positivismo clássico, era possível incorporar política, direito comparado ou história do direito no direito do Estado, sem destruir as suas barreiras. Então, essas visões, tanto o formalismo como a dedução, o formalismo como o esvaziamento, o legalismo, a ideia de que o positivismo jurídico, como o seu representante fundamental, Kelsen, era capaz de legitimar regimes totalitários, acaba se espraiando, né, ironicamente, talvez, da própria Alemanha, para outros lugares do mundo, e o Kelsen também passa a ganhar essa nova roupagem. Então, se o Kelsen, até os anos 50, como eu mostrei, aparece um autor, como eu disse, respeitado e lido adequadamente, o Kelsen vai, aos poucos, sendo substituído por essa caricatura formalista. Claro que é possível explicar, por diversas razões, esse processo de transformação, né? Dois caminhos possíveis são ou a deturpação na própria origem ou a recepção inadequada das ideias do autor. Eu diria que, no caso do Kelsen, as duas coisas acontecem. Pode haver recepção inadequada, simplesmente porque parte dos debates não são conhecidos, porque a obra original é mal traduzida, simplesmente porque não se lê completamente a obra, ou a deturpação na origem, né? O mito do positivismo jurídico como uma espécie de legitimador do regime nazista, surge na Alemanha. Vou começar aqui em ordem cronológica, citando Radbruch, um texto famoso de 45, em que ele fecha dizendo: o positivismo jurídico equipara direito a poder, apenas onde há poder há direito. O Sontheimer, em 63, diz, em retrospecto, o reconhecimento da legalidade da tomada de poder de Hitler é o resultado do amargo triunfo de uma concepção de direito e Estado dominante na Alemanha durante meio século, que designamos pelos termos positivismo jurídico e formalismo. E o Martin Kriller, também na mesma linha, vai dizer que da identificação da legitimidade com a legalidade decorre nada menos que a negação de qualquer direito de resistência, bem como também qualquer possibilidade de defesa da legitimidade do Estado constitucional democrático, quando uma subversão constitucional se consuma. Desta forma, pôde o positivismo jurídico justificar teoricamente e preparar a destruição da República de Weimar. Então, as críticas ao positivismo jurídico, os ataques feitos ao Kelsen, né, desde a época de Weimar e após a Segunda Guerra, se expandem, e é esse autor que acaba dominando, vamos dizer, a mente dos juristas brasileiros e passa a ser reproduzido por uma espécie de tradição oral, né, em cada sala de aula, em cada decisão judicial, em cada sustentação, o Kelsen é usado como a referência daquilo do que nós devemos nos afastar. Esse Kelsen problemático, esse Kelsen deturpado passa a ser um grande problema. E é possível encontrar referências a esse Kelsen deturpado, ao positivismo jurídico caricato no Brasil. Então, trouxe, para começar, uma passagem do professor Luiz Roberto Barroso, um constitucionalista sem dúvida muito importante no Brasil, ministro do Supremo Tribunal Federal atualmente, né, já disse o Barroso, o fetiche da lei e o legalismo acrítico são subprodutos do positivismo jurídico que serviram de disfarce para autoritarismos de matizes variados. Ele associa a decadência do positivismo, a derrota do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Um texto publicado no ano de 2001, então já no século XXI, Kelsen continua aparecendo para autores importantes do positivismo jurídico também como uma caricatura. Vou apresentar especificamente o Kelsen nesse contexto. Ainda falando sobre positivismo, tem aqui uma outra referência, né, agora do professor Fábio Conde Comparato, que diz que é inegável que os positivistas do direito contribuíram decisivamente para o surgimento no século XX de um dos piores monstros que a humanidade jamais conheceu em toda a sua longa história, o Estado totalitário. Mais uma passagem agora do professor Paulo Bonavides, que diz que o positivismo jurídico reduz a Constituição ao sistema formal de leis constitucionais. O credo positivista vislumbra no direito vigente um sistema de proposições jurídicas sem lacunas, em diálogo explícito com a obra do Friedrich Müller, né, que também tem a mesma impressão sobre o positivismo jurídico. E onde é que entra o Kelsen? Então, volto
ao texto do professor Luiz Roberto Barroso, em que o Kelsen é explicitamente citado ali como uma grande referência de uma apresentação, no mínimo, problemática do positivismo jurídico. Então, diz o Barroso, o positivismo jurídico, que teve seu ponto culminante no normativismo de Kelsen, mesmo correndo o risco de simplificações redutoras, pode ser reduzido a algumas características essenciais, são elas aproximação quase plena entre direito e norma, como eu disse, dependendo do modo como o projeto metodológico é compreendido, essa afirmação pode ser mais ou menos problemática, a afirmação da estatalidade do direito, e aí sim as referências explícitas ao formalismo como dedução, a completude do ordenamento jurídico, que contém conceitos e instrumentos suficientes e adequados para a solução de qualquer caso, inexistindo lacunas, ou o formalismo, a ideia de que a validade da norma decorre do procedimento seguido para sua criação, independendo do conteúdo. Também aqui se insere o dogma da subsunção, herdado do formalismo alemão. Então, vejam, né, neste momento, como eu disse, o Kelsen acaba sendo completamente transformado, repaginado, e o Kelsen, que é amplamente conhecido, está muito distante daquele que, de fato, pode ser encontrado nas páginas das suas obras. Mas temos ainda um outro papel importante para o Kelsen, né, que vem também associado a uma espécie de redenção parcial do positivismo jurídico, né? Uma parte importante dessa pequena história das ideias que eu tento organizar aqui é de que o positivismo jurídico, o próprio pensamento kelseniano, ele vai ganhando uma ambivalência dentro do direito brasileiro, especialmente dentro do direito constitucional brasileiro. O positivismo e o Kelsen, em determinado momento, aparecem como inimigo a ser combatido, em determinados momentos os dois aparecem como úteis, ainda que nas suas versões caricatas. Então, existe uma apropriação estratégica também do Kelsen, esse é o meu último ponto, o último item sobre o qual eu gostaria de falar, do próprio pensamento kelseniano. Então, a gente pode começar aqui a explorar o Kelsen, primeiro, como eu disse, um mal necessário. Kelsen não passa a ser lido, e eu estou falando especificamente agora da apropriação do Kelsen pelo constitucionalismo brasileiro após a promulgação da Constituição de 1988. O Kelsen não passa a ser lido da melhor forma possível, ele continua sendo produto das caricaturas que eu apresentei há pouco, mas dessa vez como algo, como eu disse, útil. Então, a ideia básica é de o grande projeto constitucional brasileiro pós-88, logo após a promulgação da Constituição, que é chamado de Constitucionalismo Brasileiro da Efetividade, tinha basicamente por agenda, uma agenda explícita, tornar o texto da Constituição efetivamente capaz de se cristalizar na realidade. O próprio Luiz Roberto Barroso aqui citado se refere ao nosso período pré-Constituição de 88, o período do regime militar, com um período marcado por insinceridade normativa. A Constituição possui uma série de dispositivos que efetivamente estavam lá como meros pedaços de papel, né, como palavras ao vento, e havia a necessidade de resgatar a importância do texto constitucional e fazer com que ele, de fato, se efetivasse no mundo. Mas havia carência de teoria para sustentar isso. E uma maneira simples a que os autores recorreram era esse formalismo, esse positivismo caricato associado ao Kelsen como sendo útil, num primeiro momento, para garantir níveis elevados de efetividade constitucional. A partir do momento em que, se a gente associa positivismo jurídico e o trabalho do Kelsen, a ideia de que o direito deve ser sempre observado, a ideia de que, a partir do texto legal, é possível se extrair diretamente conclusões de maneira dedutiva para qualquer tipo de problema, então isso já era mais do que suficiente, ainda que equivocado nos seus próprios termos, ainda que pudesse ser rejeitado, para promover níveis suficientes de efetividade constitucional. Como diz o Barroso, o que ele chama de positivismo constitucional não importava reduzir o direito à norma, mas, em perspectiva, elevar o direito à norma, pois até então ele havia sido menos do que isso. Então, diz o Barroso agora mais claramente, num livro cuja primeira edição dos anos 80, a doutrina da efetividade serviu-se de uma metodologia positivista. Direito constitucional é norma,
e de um critério formal para estabelecer a exigibilidade de determinados direitos, se está na Constituição, é para ser cumprido. Então, vejam como agora o Kelsen, positivista, que era rejeitado há pouco tempo, passa a ser, pelo menos, útil para a implementação de uma agenda importante. E mesmo mais recentemente, eu trouxe agora como exemplo uma coluna de também um ministro do Supremo Tribunal Federal, o professor Eros Roberto Grau, mesmo quando agora tenta se resgatar o positivismo jurídico, né, a coluna de 2018, o positivismo jurídico que se tenta defender continua sendo um positivismo equivocado, e o Kelsen, que é citado explicitamente no artigo, também não é lido da melhor forma possível. O argumento é, a partir do momento em que o direito brasileiro se torna marcado por uma crise de segurança jurídica pelo uso frequente, pouco parcimonioso de princípios constitucionais para a justificação de decisões, nós precisamos de uma espécie de antídoto para conter essas indeterminações, e o antídoto está no resgate do positivismo jurídico. Mas que positivismo jurídico é esse? É aquele da caricatura dedutivista do Kelsen, que diz que todo mundo deve obedecer à lei, né? Isso é suficiente para a justificação de decisões. Então, há um misto de legalismo com formalismo por trás do que é defendido. Ainda assim, essa caricatura, como eu disse, continua sendo útil para a sustentação agora de uma agenda que não é propriamente uma agenda de teoria do direito. Está aqui o Kelsen sendo citado, o ceticismo kelseniano sobre a ideia de justiça é evocado para dizer, está vendo? A gente não precisa estar preocupados permanentemente com a melhor resposta do caso concreto, basta que a gente aplique a lei, e isso o positivismo nos dá da melhor maneira possível. É claro que esse Kelsen, que é utilmente apropriado, ele vai sendo também abandonado aos poucos, é isso que marca essa ambivalência. Então, né, o Kelsen pré-88 é um Kelsen criticável, ele volta com um mínimo de dignidade, depois ele é abandonado novamente para a ascensão do neoconstitucionalismo, de pós-positivismo, de uma série de rótulos muito problemáticos sobre os quais podemos conversar adiante, mas que acabam sendo bandeiras importantes para a sustentação de uma nova forma de se ver o direito constitucional, que claramente reforça o protagonismo judicial na concretização das promessas do texto e que facilita, né, o empreendimento de juízos, especialmente morais, para a justificação de decisões. Então, o Barroso, aqui o Paulo Bonavides vai, né, atacar o positivismo jurídico como uma espécie de limite para o avanço desse pós-positivismo material. Mais uma vez, o Barroso aqui também dizendo que o fracasso político do positivismo, assim como a superação histórica do naturalismo, abriram um caminho para um conjunto amplo e ainda inacabado de reflexões acerca dos direitos, sua função social e sua interpretação, que é o tal do pós-positivismo. E mesmo no Supremo Tribunal Federal, trouxe aqui um exemplo da nossa Suprema Corte, de uma passagem que marca como o positivismo jurídico, aí sim, mais uma vez, se torna a referência da qual nós devemos nos afastar. O inimigo, quanto mais distante desse positivismo nós estivermos, melhor. E o que sobra, então, dessa conversa toda, né? Como eu disse, o meu argumento principal é de que nós temos vários Kelsens durante a nossa trajetória intelectual brasileira, desde um Kelsen que era, de fato, levado a sério, até um Kelsen que se transforma numa caricatura, mas que depois se torna uma caricatura útil para sustentar uma teoria constitucional que logo é descartada para a substituição de uma nova proposta teórica, e nessa nova proposta teórica neoconstitucionalista, o Kelsen e o positivismo deixam de ser importantes, então eles voltam à posição de inimigo a ser combatido. E por dentro desse grande argumento, né, eu tentei associar a transformação da caricatura kelseniana ao avanço da lenda do positivismo, a esse mito associado ao positivismo jurídico, especialmente a uma teoria sobre a natureza do direito capaz de sustentar regimes autoritários. O Kelsen cada vez mais continua sendo um autor lido pelas boas e pelas más razões, né? Mas ele ainda assim passa a ser cada vez mais, eu diria, bem compreendido, especialmente por teóricos do direito. Acabou de sair, por exemplo, no Brasil,
uma outra tradução da primeira edição da Teoria Pura do Direito. Sempre existe um interesse dos nossos teóricos do direito pelo Kelsen, e há até expressões de uma espécie de meia-culpa, de compreensão inadequada do autor. Eu trouxe duas aqui, e com elas eu termino a minha fala. Já disse o próprio ministro Eros Grau, que escreveu aquele texto em defesa do positivismo jurídico, que ele foi um crítico exacerbado de Kelsen, ousadamente, até o momento em que verifiquei que há dois Kelsen: o verdadeiro crítico formal do direito e aquele em que o transformaram alguns dos seus leitores. Percebi, então, que minhas críticas a Kelsen deveriam ser não a ele destinadas, porém a alguns supostos kelsenianos, aqueles que fazem com que a teoria de Kelsen seja importante, não pelo que estuda, mas sim pelo que deixa de estudar. E o outro, o Dalmo de Abreu Dalari, diz: a tão profunda a influência da obra de Kelsen no Brasil e em toda a América Latina, que vale a pena fazer algumas considerações sobre sua contribuição ao direito, sobretudo porque, com muita frequência, o que se utiliza é uma versão panfletária de seu pensamento, havendo muitos que se afirmam kelsenianos sem nunca terem lido um só de seus livros, ou então utilizando a versão difundida por juristas que encontraram, parte da obra do eminente teórico, um bom escudo para a sustentação de posições formalistas antidemocráticas e contrárias à ética e à justiça. Então, o Kelsen, ele acaba sempre sendo, ao mesmo tempo, vítima de ataques injustos, em determinado momento ele volta a recuperar a sua dignidade, e nós vivemos esse vai e vem da importância do pensamento do Kelsen no direito brasileiro. Eu acho que eventos como esse, como eu disse inicialmente, são fundamentais para que a gente possa definitivamente livrar o Kelsen das caricaturas e possamos enfrentá-lo para o bem ou para o mal, para defendê-lo, seja para criticar as suas ideias nos seus devidos termos. Muito obrigado.